Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Unity Hotelaria, onde que nós falamos dos bastidores de vendas, operações, e hoje nós temos umas convidadas ilustres, queridas por nós aqui. Hoje nós vamos falar de um case da Unity, que é o Hotel Fazenda Cachoeira da Furna. E aqui presente está a Dona Beth e a Priscila. E vamos começar hoje pelo início, né, Dona Beth? Vamos falar de como tudo começou, da onde surgiu o Hotel Fazenda Cachoeira da Furna. Até então, quando surgiu, não era esse nome. Eu gostaria que a senhora resumisse a história. São mais de 20 anos, mas a gente gostaria de saber como isso começou, como é que foi o início de tudo. Quando nós compramos a terra lá, a propriedade, era Furna já. Furna do seu Furlan, que era o antigo dono. O senhor já, daí ele faleceu, ficaram 5 herdeiros para distribuir aquela terra. Não conseguia vender, porque tinha que vender toda ela. Aí foi que nós tivemos a ideia de ir lá ver, porque era uma propriedade que estava lá na imobiliária já há uns 2 anos. E ninguém tinha interesse. Aí o meu marido foi lá, gostou da propriedade, deu tamanho para a gente comprar. Hoje 50 alqueires, é uma encosta de serra. Quando nós compramos, jamais pensando em fazer alguma coisa voltada ao turismo. Mas quando eu cheguei lá, achei aquilo tão bonito, a cachoeira. E o que o meu marido pensou? Ele teve outra ótica. Ele falou, nossa, aqui tão seguro, porque posso mexer com o meu gado, é uma encosta de serra, uma entrada, ida e vinda na mesma estrada, isso dá uma segurança para quem é sitiante, não tem perigo de roubo. Ah, mas eu já viajei em outra história, né? Achei que poderia ser feito alguma coisa a mais, mas aquilo ficou dormente por uns 8, 10 anos. Minhas filhas cresceram e veio a ideia. E nesses 10 anos que se passaram, a gente começou a receber os amigos. Um dos amigos foi lá e viu que aquilo lá era tão bonito, ele trabalhava com a recreação do Grande Hotel, lá de Águas de São Pedro. Aí ele falou para mim, Beth, aqui é tão bonito, posso trazer os hóspedes para fazer um passeio aqui? Nada, muita coisa. Só dele vir ver esse riacho, ver a cachoeira, eu acho que vai enriquecer o nosso pacote de recreação lá do hotel. Falei, não, Heitor, pode, não tem problema. Aí ele levou a primeira vez, mas como não tinha nada lá, ele falou, eu acho que seria conveniente. Você que é do comércio, Beth, faz um barzinho, um cantinho, porque eles gostam de beber uma água, beber um caldo de cana. Isso está fazendo 24 anos. E aí começamos, as meninas cresceram e nós começamos a pegar gosto. Começamos vendendo água, caldo de cana. Aí veio a ideia de um restaurante. Depois de 4, 5 anos que veio a ideia de hospedagem, mais uma coisa completamente nova para nós. Então, o que nós fizemos? Vamos fazer só 2. Eu pensava comigo, se não der certo, pelo menos o nosso sítio vai ficar bem arrumado, né? E fomos, e daí foi, deu o start nisso daí, e hoje nós estamos com 27 unidades, um restaurante simples, né? Fizemos o que a gente sabe fazer, que é tudo muito simples, muito caseiro, nada com olho profissional ou olho clínico naquilo lá. E vingou, deu certo. Só que nós vimos a necessidade de melhorar, porque o cliente exige isso da gente. Sim, sim. Melhorar como? Se a nossa bagagem para esse tipo de negócio era muito pequena. Aí foi que nós começamos a buscar parceiros, buscar novas ideias, ver onde a gente podia melhorar. Foi quando a Priscila teve a ideia brilhante de procurar vocês para nos ajudar. Que bom. Seja bem-vinda, Priscila. Boa tarde. E boa tarde. Eu gostaria de entender, nesse momento, eu lembro que foi antes um pouco da pandemia, bem nos 45 do segundo tempo ali para acontecer tudo que aconteceu. Né? Em que momento o empreendimento estava naquele estágio, né? Tá bem próximo do início do ano, fevereiro de 2020. Né? Em que momento o empreendimento estava que fez vocês, né, principalmente você, buscar uma ajuda profissional? O que motivou vocês a fazerem isso? Então, nós estávamos em uma fase ali do empreendimento em que nós tínhamos os apartamentos, né, as suítes, e tínhamos o restaurante também, que eram 2 produtos que tinham um movimento muito grande e ambos sendo trabalhados no mesmo período. A gente não conseguia ter uma rotatividade durante a semana ali. Uma dificuldade grande no setor de reservas,
na parte de marketing, uma empresa que conseguisse levar para o cliente o que realmente o produto nosso oferecia. A gente já vinha há anos buscando, trocando empresas de marketing. E aí foi que, com toda essa dificuldade, eu comecei a pesquisar. Mas a gente acabava pesquisando, olhando o que as outras pessoas faziam. Então, aí a gente vai seguindo hotéis, seguindo pousadas, e aquilo que te agrada, aí você entra em contato e vê qual é a empresa aqui, porque dificilmente você consegue achar uma empresa e ver que ela faz para aquele hotel. Eu acho que é o caminho meio que ao contrário, né? Pelo menos foi o que eu fiz. E me chamou muito a atenção um hotel que era vocês que faziam administração, acredito que total, na época, e me chamou muito a atenção a forma como vocês apresentavam esses pacotes. Eram pacotes temáticos, cada semana era um tipo de pacote que o hóspede encontrava. Uma apresentação de muito bom gosto, um site bonito, você conseguia comprar tudo isso pelo site, e aquilo se juntava realmente aonde eu queria chegar, que foi trabalho de 8, 10 anos que a gente estava tentando e em nenhum momento a gente conseguiu chegar naquele resultado. Aí foi que eu mandei um e-mail para esse hotel, perguntando qual era a empresa de marketing que trabalhava para eles, e foi quando eu tive o retorno de você, falando que vocês faziam administração total ali e que vocês poderiam estar fazendo uma visita no nosso hotel. Você até tinha família em Águas. Isso. Vocês, na época, moravam em Goiás, Goiânia. E aí foi onde tudo começou. Eu falei, bom, então venha, né? Fiquei até meio assim de comentar com a minha mãe, né? Aí ela falou, ai, filha, mas quem que é? Eu falei, então, mãe, é um pessoal que administra um outro hotel e eles tiveram interesse e vão vir aqui estar visitando o nosso hotel. Vamos ver o que eles nos oferecem. Porque a gente estava num caminho ali meio perdido, porque eu tinha um movimento muito grande no restaurante, vinham visitantes que chegavam para almoçar, era um movimento que o hóspede chegava a vir almoçar e não tinha mesa para sentar. Que bom. E eu vendia uma pensão completa. Então, era uma coisa que não... a gente não... Era um público que não se conversava. Mas, por conta de ser um lugar bonito, um atendimento muito bacana que a gente sempre deu, tudo, o pessoal ia relevando aqui, mas eu já tava me incomodando aquilo, porque eu via que realmente não era aquilo que a gente gostaria de entregar para o hóspede. E aí, justamente, no Dia da Mulher, num final de semana que foi um sábado, a gente acabou se esquecendo, não era nada que... esse feriado, não né, era um Pedro? feriado que as pessoas comemoravam. Foi de uns anos pra cá que começou. Sim. E deu um movimento muito grande naquele sábado, caiu num sábado. Dia 8 de março. E aí foi o estopim ali. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, não é Quase possível morremos naquele fim de semana. que a gente esteja fazendo... E até então, o empreendimento ele funcionava muito mais como restaurante do que hotelaria. A gente não sabia o que era o foco. Eu sempre falava para a Pri, o nosso empreendimento é o seguinte, o restaurante não vira sem a pousada, e a pousada não vira sem o restaurante, nós temos que dar um jeito para os dois. Mas estávamos muito cansadas. Nossa, muito cansada. 300 pessoas E a gente não estava entregando o que realmente a gente gostaria de entregar, principalmente para o hóspede, porque o visitante gostava muito. Porque ele ia ali, comia, passava horas super gostoso. Para quem ia para almoçar, muita gente a gente desagradou, porque é um lugar lindo, super gostoso para você ir. Mas para o hóspede, que estava em todo um contexto ali, que ele queria uma tranquilidade, ele foi em busca de um hotel fazenda onde ele quer, um lugar tranquilo, ele chegar e se deparar com uma fila de 200 pessoas para almoçar, então a gente estava num caminho contrário ali. Mas a gente não tinha força, não tinha alguém para falar, não, vamos mudar e vamos fazer assim que vai dar certo. Vocês tinham, na verdade, uma joia bruta ali, estava recebendo uma demanda. Sem saber o que fazer com ela. Sem organizar, vamos dizer assim, o que é focar. Eu acredito que o principal é se posicionar. E chegava na segunda-feira, a gente estava estafado, não queria falar de nada. A gente não alugava apartamento, falava, não, Priscila, eu tô cansada, deixa pro para ter final 2, 3 apartamentos aqui não compensa, vamos focar no final de semana. Que legal. Eu lembro até hoje, isso foi em 2020, né? Eu não lembro o dia exato, mas foi assim, lá pro dia 10, 15 de março,
que eu Que a estive pandemia lá. foi É. 2 dias depois, Eu estava né, na Amanda? região, né? Ainda naquela época eu morava em Goiânia, estava na região, né? Fui até o empreendimento lá Eu me lembro. e sentei, conheci o empreendimento. 3 anos, faz isso ou 2? 3. Vou fazer Vai fazer 3. três Vou fazer anos. três Três agora em anos março, agora. né? Sentei, vi o potencial. Até então, naquela época, o escopo era uma administração. Né? Vi que tinha muito amor envolvido, né? Principalmente da senhora que construiu tudo aquilo. Depois veio com as filhas que se empenhou, que deu aquele gás a mais. E sem contar que hoje aquilo lá é o nosso sustento. Exatamente. Eu não poderia Alberto. fazer uma coisa assim, Sim. porque todo mundo ia sentir. São 4 famílias que dependem Com disso, né? certeza. E analisando tudo isso, né? Na época, 2, 3 dias, acho que nem uma semana chegou, deu o boom da pandemia. Nossa, parou né? tudo. Eu lembro Que até aí hoje, foi nós dia fechamos. 18 de março, deu o decreto estadual no estado de São Paulo, parou tudo, todo mundo A parou. nossa conversa foi por água abaixo, porque E não assim, sabia o que né, fazer. E eu vi, né, naquele momento, uma oportunidade muito grande. Eu sempre acreditei que a pandemia ela iria passar. Eu imaginava que iria passar um pouco mais rápido, não tanto que levou, né? Mas eu sempre, olhando historicamente, a gente sempre achou que a pandemia iria passar, né? Só que eu, particularmente, confesso que eu pensei que 30 dias, 40 dias, está tudo Foram normalizado. 3 meses para a gente recomeçar, Para né? recomeçar. 3 meses. Nós Né? E aí, reabrimos Elias, em lá. junho, né? Foi dia 4 de junho, se eu não me engano. Fizemos o dia dos namorados, né? É. Dia 12 foi o primeiro. Foi um Operação, final foi de o dia dos semana namorados. antes do Dia dos Isso. Namorados. Isso. Foi uma semana antes. É. E aí foi que nós, lá de Goiânia também, a gente não parou. Vamos aproveitar isso aqui, que eu acredito que vamos plantar hoje para a gente colher. E foi uma mudança muito grande para nós. Sim, sim. E aí que veio Porque a gente não se via sem sem estar com o restaurante aberto. E aí a gente foi realmente forçado, porque não Sim. tinha como. Aí foi o momento que a gente falou, não, vamos ver o que realmente vale a pena. E nós não paramos durante a pandemia, na verdade, né? Sim. Foi aí que, com a parceria de vocês, com a ajuda de vocês, a gente foi construindo todo esse escopo, toda essa imagem. Mudar toda a logística nossa, completamente. Deu em março, abril e maio, basicamente construindo todas essas mudanças que Isso. aconteceram, né? Mudança da marca, mudança do nome, Não sabia o que estava certo, estudando sem saber o fim. consultando advogado para saber se podia se os abrir decretos ou não. podiam abrir Meu ou não. Deus do né? céu. As coisas foi realmente assim. E a gente não sabia o que ia vir, porque infelizmente a gente dependia de terceiros. Era um governador dar um decreto, era o prefeito, entre outras as coisas. Mas assim, o que eu acho muito bacana desse início, tanto para nós e tanto um reinício para vocês, foi que todos, de ambas as partes, tiveram vontade de fazer acontecer. Ninguém se acomodou naquele vocês, momento. Com ganha-pão, igual a senhora me A falou. gente não podia se dar o luxo de falar, De se não falar der assim, certo, eu faço outra coisa. Não Exato. tem outra coisa. Só Dá tinha um caminho, certo ou dá dá certo. Exatamente. Nós também, né? É o nosso ganha-pão E é o nosso nosso caminho caminho Mesmo até hoje, porque também, na só fazer dar reabertura certo. a gente sabia que a gente não poderia receber aquele número de pessoas que a gente recebia com uma pandemia. E se Que a tinha gente que usar rece- máscara, E luva. se recebesse o meu hóspede, eu Não ia ficar, espantar meu porque a hóspede. aglomeração não podia. Tava todo mundo muito Então assustado. tudo calhou pra gente voltar um pouco para trás e focar em um produto e não em 2 que não se conversam. Exatamente. E aí nós fomos falar, vamos focar na hotelaria. Você fala, meu Deus, Ai, mas Senhor. até hoje foi Ai, só Senhor restaurante. da glória. E agora, né? E aí agora eu passo a bola para o Elias, porque eu acredito que a primeira ação que foi construída, e hoje ela é um dos principais pilares do empreendimento a nível de divulgação, posicionamento e acredito também até de resultado, que foi a criação do storytelling, né? Da contar a história. Eu acredito que toda empresa que conta a sua história Ela se vende. e ela se vende. E uma história tão bonita que a dona Beth construiu lá junto com a família dela. Inclusive hoje é o dia da família, né? A gente fez fizemos uma publicação lá no Instagram do hotel, tá bombando, todo mundo elogiando a família da senhora. Então, parabéns. Obrigada. Aqui pessoalmente, tá? Não tivemos tempo de ver, olha que coisa. Assim que é bom. À noite eu vou ver e ler todos. E assim, eu acredito que esse foi o início de uma virada de chave, né, Elias? Eu gostaria que você segura um pouquinho as lágrimas para contar um pouco sobre isso, mas eu quero entender, naquele momento, o que você imaginou, aonde você se inspirou,
para dar esse resultado que estamos aí quase completando há 3 anos e estamos colhendo fruto dele até hoje. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Para nós é uma honra E pra gente é um muito prazer. grande, né? Porque vocês foram as primeiras que apostaram e acreditaram na gente. Como a gente brinca muito, né? 2 meninos lá de Goiás. Pois é. Só sabia que um chamava Emanuel e o outro Elias. Mais E nada. deu tudo certo, graças a Deus. Estamos construindo essa história juntos, né? Que a gente sempre fala, que é Mais uma equipe. intuição que deu certo, né, Elias? E aí, eu acredito muito, a gente falando da parte do storytelling, de onde veio essa inspiração, eu acredito muito que tudo tem que ter uma história e tudo tem que ter um nome, né? Porque quando você tem uma história e ela é real, como é o caso da história... Não é nada montado, não é nada né? inventado. Eu me inspirei, eu vou contar, mas eu sabia que aquilo era verdade. Quando você tem uma história que ela é verdadeira e você consegue transmitir isso para o seu público, para o seu convidado, né? Que era a ideia do convidado, não eram nossos hóspedes, né? Não são nossos hóspedes, são nossos convidados. Isso cria um laço afetivo. E o que vende hoje em dia não é só um produto, são laços afetivos, né? As pessoas vão para a Disney, né? Se você perguntar uma atração que tem, um brinquedo que tem lá na Disney, ninguém sabe, mas as pessoas querem ver o Mickey, querem ver as princesas da Disney, querem ir no parque. Virou meio que imortal, né? Isso, e é isso, porque um produto ele pode findar, uma história ela jamais acaba. Elias, e agora eles vão lá, eles querem ver a Dona Beth fazendo bolinho de chuva. Olha só. Então, e aí quando o Emanuel apresentou o projeto, que a gente startou tudo, né? A gente fez uma primeira reunião, foi de vídeo, não foi? Acho que foi de vídeo. Foi uma reunião de vídeo, nós ainda em Goiânia, em lockdown, né? No meio da pandemia. Foi através de vídeo aí, juntou, eu acredito que a antiga recepção de vocês, que teve uma evolução. Isso, que a gente nem Tava internet conseguia direito. Estava todo fizemos mundo maior. lá, fechado, e fazendo, e prospectando, né? E aí, eu vendo aquilo, vendo algumas fotos do hotel e tentando entender, buscar uma inspiração, falei, poxa... Você não Que caminho havia... vamos seguir, né? Não tinha visitado a não, gente eu não ainda. conhecia vocês pessoalmente, né? Não tinha ido ainda ao hotel. Até porque quando o Emanuel foi, a gente nem existia ainda, né? A gente era o embrião ainda da proposta de existir a Unity. E aí... Mas vocês trabalhavam juntos? Sim, nós trabalhávamos trabalhava. juntos. Já trabalhávamos juntos já há algum tempo. Eu já me aguentava, já fazia um certo tempo. Acredito que eu tô... Faz o quê? 5 anos? 5 anos, De 5 para 6 anos já. Nós Vocês estamos estão trabalhando juntos. juntos. Isso. E nesse meio tempo aí eu buscando aquilo, e eu via muito... Aí eu fui para a internet pesquisar a história do local, a história da região, e eu via muita gente falando da Dona Beth. Da avó Beth. Aí eu entrei na rede da Priscila, dos seus filhos, eu fui entender como é que era... Foi mais laço, rápido, né? Como é que era o laço da Dona Beth. Eu não tive vó, Dona Beth, assim, não é que eu não tive vó. Quando eu nasci, uma avó logo depois faleceu e minha avó paterna não conheci. Mas eu tive uma tia, que era minha tia Dara, substituiu aí, né? que me substituiu essa pressão da avó. Era onde minha família ia se encontrar. E aí eu vendo como as pessoas tratavam a senhora, como eu falei, gente, mas é muito parecida. O jeito, né? Então nós criamos a ideia, né, da Dona Beth anfitriã, que ali ia receber as pessoas. Porque qual que é o conceito de hotel fazenda, né, que nós temos hoje em dia no mercado aí? É uma fazenda que tem um hotel, que tem lá cavalo, que tem vaca. Eles vão buscar isso aí, né? Mas é assim, um hotel é isso, mas e uma fazenda? O que uma pessoa da cidade, quando que ela tem contato com uma fazenda? É quando ela tem alguém na fazenda. Não é porque ninguém pega um carro e vai para uma fazenda à toa. Tem alguém na fazenda. Então, quando chega nessa fazenda, geralmente ou é uma avó, é uma tia, ou é um irmão que está lá. Uma pessoa mais velha, e aí você né? chega, tem o café no bule, em cima do fogão a lenha, e a gente tem o fogão bolo. a lenha, tem um bolo, tem um café no bule, em cima do fogão a lenha, tem um bolinho de chuva, tem o bolo de cima com cobertura de chocolate, e as pessoas vão para lá para confraternizar. Elas vão Resgatar, buscar né? Resgatar histórias. isso. Um momento de descanso, uma prosa gostosa ao redor de um fogão a lenha, de uma lareira. E é isso que a gente
tinha essa oportunidade ali. Eu falei, gente, o bem mais valioso que nós temos na Furna É é a Dona Beth. E é isso que a gente sabe fazer, que é onde eu falo, que a gente não fazia aquilo profissionalmente. A gente fazia o que a gente sabia e o que a gente gosta A senhora de fazer. fazia por amor. Exatamente. Não é mesmo? Longe de achar que ia chegar no ponto que chegou. Então, e assim, Dona Beth, o princípio de tudo sempre é o amor. Né? Sempre Exatamente. é o amor. E a senhora fazia aquilo com uma devoção tão grande, ainda faz, É o uma saber devoção tão receber, grande. né? É o saber receber. E essas coisas é a gente ser não anfitrião. aprende. E A ou gente não você aprende. tem ou não tem. É uma coisa isso, que... Não porque assim, tem você escola que pode ensine. aprender com várias técnicas a como receber, Montar ter uma mesa. ter um script, mas o amor a fazer aquilo dali, como a Dona Beth faz, para a Se sentir família à dela, vontade. ela faz para a família e ela faz para quem ela não conhece. É. Com o mesmo amor e com o mesmo carinho. Eu falei, poxa, isso não pode, me desculpe, mas isso não pode ficar só dentro de um seio É familiar. disso que eu vou... As pessoas têm que conhecer quem é a Dona Beth, né? O mundo merece conhecer a Dona Beth, vamos assim Meu dizer. Senhor. E eu acho que deu certo, né? Porque as pessoas vão lá para ver a Dona Beth fazer bolinho de chuva, né, Dona Beth? E hoje na hotelaria de hotel fazenda, dentro dessa categoria, nós pegamos esse storytelling que foi criado, pegando a imagem da Dona Beth, incluímos como principal pilar e começamos a abrir alguns gatilhos. Por quê? Hoje a maioria da gente, adultos, enfim, nós crescemos em fazenda ou tivemos um contato maior Todo com a mundo fazenda. tem uma história para contar voltado a Sim. esse segmento. Né? Exatamente. E só que aí nós crescemos, tivemos filhos, e os filhos da gente moram em cidade, Não tem tem contato essa- mais. é isso. Então eu quero levar a minha família, os meus filhos, em uma fazenda para eu falar para ele, eu falar assim, olha, quando o pai era criança, o pai fazia isso, o pai andava Pelo menos aqui. mostrar para ele como é que funciona. Então, né? com esse primeiro gatilho da fraternidade, do amor, de uma pessoa estar recebendo com um estilo de vó na casa, e os outros gatilhos envolvendo a hotelaria de fazenda, a gente conseguiu começar a construir um posicionamento do hotel. Até então não era hotel fazenda que se chamava, né? Era bar e restaurante, né? bar e Nós restaurante. mudamos isso no início da pandemia justamente para posicionar. Então, A gente o que, tinha que nós restaurante e pousada. Isso. Né? Restaurante e pousada. Então, o que, Sempre que era nós o vamos restaurante. ser? Né? Então, assim, Era o foco. era o foco, né? Vamos mudar um pouco? E mudou com informações, com base, eu acredito que quando se constrói uma base, como a senhora construiu no empreendimento, até nível de empresa e de posicionamento, quando há uma construção de base, não tem como dar errado. Né? Então, e a senhora fala muito que a senhora não é profissional, eu acredito que a senhora é muito profissional, porque assim, dá certo. Né? O receber a hotelaria profissional é aquele que o cliente sai satisfeito. É aquele que o cliente ele faz o check-in e do momento do check-in até o check-out ele vai embora e ele recomenda. Ele vai nas Você redes atinge sociais as e fala, expectativas, eu né? fui e não vejo a hora de voltar, que nós vemos que tem muito disso. Tem Então muito eu disso. acredito que assim, a gestão que vocês fazem em loco, tanto da parte da senhora, da Priscila, de todos os outros colaboradores, são extremamente profissionais. Por quê? Porque os hóspedes eles querem voltar. É o respeito que eles Sim. têm com a gente e recíproco, né? Porque se ele vai lá buscar isso e não encontra isso, fica muito negativo, né? Exatamente. Fica Então, muito assim, negativo. nós temos ali, naquele início, era 19 acomodações, um restaurante e mais nada. Foi se começando a construir uma base aonde que teve como principal pilar a Dona Beth e depois veio a gastronomia, linkada na persona da Dona Beth ali como anfitriã, como a pessoa que vai estar recebendo, vai estar ali na beira do fogão a lenha, fazendo, cozinhando, fazendo bolinho de chuva e etc. E essa construção da temática, dos pacotes temáticos, Priscila, eu acredito que também foi uma segunda virada de chave. Acredito que foi até o que despertou Isso, o você interesse... em buscar os nossos serviços. Essa é uma estratégia que a gente utiliza, eu principalmente utilizo há mais de 10 anos. Né? E isso veio de uma herança de quando eu trabalhei para o marketing do Rio Quente Resorts, onde eles tinham as semanas temáticas, né? E eu via que atraía um público. Então, assim, eles criavam a semana temática alemã, espanhola, japonesa, enfim, e vinha as pessoas em busca daquilo. Falei, olha só que bacana, lá foi uma faculdade para mim, né? Acredito que hoje
utilizo muitas coisas, muitas experiências dessa escola que eu tive, dessa faculdade. E esses pacotes temáticos, ele também foi, eu acredito, que Somou muito. somou junto com esse primeiro pilar que nós construímos. Né? Então, assim, poxa, é a dona Beth, a pessoa muito querida aqui, que está me recebendo, inclusive ela que está preparando a comida, ela que vai fazer o café no bolo e ela que vai fazer isso. Então, vai juntando com aqueles gatilhos que nós tivemos no início. Aí eu quero levar lá o meu filho comer tomar um leite de verdade, comer um bolo sem ser de caixinha, né? Aquela resgate da infância, hoje passando por uma geração. Então eu acredito que nessa construção ela foi muito bacana. E entrando um pouquinho mais nesses pacotes temáticos, eu queria entender como que foi para você essa mudança, né? Que antes não tinha você já trabalhava com restaurante, mas não tinha essa temática dos pacotes para os hóspedes, Não né? tinha. Porque Fazia o que montava ali. Nós E era tínhamos um sempre cardápio lá. fixo mais final de semana, né? Até a gente não tinha um quadro grande de funcionários fixos, porque eram alguns e aí eram extras que a gente Que contratava. era focado mais no final de semana. E aí nós tivemos que ir em busca, fomos buscando alguns chefes que foram nos ajudando, é uma coisa realmente que a gente sempre gostou, na verdade, né? Dessa arte de servir, de fazer coisas diferentes. Então, acho que veio a calhar muito bem ali no que a gente sabia nosso fazer. perfil, né? E aí a gente foi buscando ajuda de outras pessoas também, contamos com uma equipe muito bacana. Não é fácil, porque daí também são coisas que às vezes você não tem tanto conhecimento, mas eu acho que a gente conseguiu ir juntando um pouco de cada, não saindo sempre do estilo nosso ali, né? Que sempre é uma coisa simples, porém com uma qualidade, com muito carinho, num ambiente rústico. Brigando com os cozinheiros, porque ninguém gostava do fogão de lenha. Não, gente, porque eles iam lá, tem que ser doido, né? Fazer um fogão de 5 metros de comprimento, tacar a lenha ali e fazer a comida lá. E não deixar queimar, e não podia deixar queimar, e não podia apagar o apagar. fogo. Aí eles, onde que diminui esse fogo? Não diminui bem. Você passa a panela para trás, você se vire. E aí Uma isso luta se até tornou hoje, diário, porque antes era só o final de E semana. a gente não pode abrir mão disso. Não, porque é isso porque que a é gente isso que o precisa. hóspede Eu busca. não posso. Porque, de repente, esses festivais, né, eles começaram a ser a motivação real Isso. para o hóspede ir para o hotel. Né? Ele ia fazer um atrás festival daquilo italiano no fogão de lenha, tudo bem. Até japonês nós Meu fizemos. Senhor. também, né? Fizemos Festival japonês, japonês. árabe, todos os países vocês puseram ali, né? E E daí assim, tem gente que fala, não, essas mulheres são tudo doidas, eu não vou ficar aqui, não. e o mais interessante é que a Priscila pode explicar isso pra gente, porque realmente era um desafio muito grande. Um desafio né? para nós foi. Porque nós temos uma limitação de mão de obra na região. Muito. Eu acho que A maior dor. Piracicaba ainda é uma cidade que conta mais, assim. Agora, São Pedro, por incrível que pareça, nós temos o Senac ali do lado, mas até hoje é a nossa maior dor, uma mão de obra qualificada, você até Inclusive, acha. os que vêm do Senac lá com a gente não se adaptam. Porque a minha é cozinha, meu senhor, uma coisa completamente diferente, né? É uma proposta diferente. Então, foi o que a gente teve que pôr realmente a mão na massa ali e tá junto para que todos, que eu acho que você tá junto e você tá ali na operação, é o que incentiva para que todos não desanimem, né? Sim. E assim, essa mão de obra, ela sempre foi latente na hotelaria, né? Assim, a falta da mão de obra. É que a gente não estava acostumado com essa dificuldade, Só né? Que nem vocês que estavam. depois da pandemia, se tornou muito mais escasso. Muito difícil. Por quê? Durante a pandemia, a maioria dos hotéis, que inclusive é um dado, nós fomos o primeiro hotel da região a abrir, a funcionar novamente, né? A Furna. E depois da pandemia, durante a pandemia, na verdade, os hotéis fechados, a mão de obra começou a procurar alternativas. Outras coisas. Outras coisas que estavam empregando naquele momento. momento. E a hotelaria, ela é custosa. Você trabalha final de semana, você trabalha um Natal, um ano novo, sem horário. Trabalhar na hotelaria, você tem que gostar. Enquanto alguém descansa, bichinho você está está trabalhando, isso. Mais uma vez, o bichinho da hotelaria picar acabou. Você não sai dela mais. Se Né? picou, tudo bem. E nós parece que rebanhamos, depois de 3 anos árduos, de muita troca, de muito desgaste, sem que isso passasse para o meu cliente, hóspede, entendeu?
Tinha que sair. Saía, mas atrás dos bastidores, meu senhor, que difícil foi. Manuel, Hoje isso- parece que acertamos, né, Pri? Sim. Tô feliz. E isso aí é interessante que a Priscila falou e que nós estamos discutindo agora a questão dos festivais, que foi uma das últimas perguntas que nós debatemos no nosso último podcast, que era qual era o grande segredo, né? E nós pontuamos que era a confiança. Sim. E fica claro aí, mais uma vez, o que a gente pontuou, Priscila e Dona Beth, no último podcast, qual que era o segredo, né, do sucesso de um cliente que nós estávamos discutindo. E eu apontei para o Manuel que eu acredito que não só aquele cliente, mas todos que têm um nível de sucesso mais alto, é que o nível de confiança é muito grande. Né? E para você ver, tanto que essa Entre confiança... parceiros, entre né? parceiros, é. Você entregava aquilo pra gente executar, confiando que ia sair. Isso, e vocês confiavam na E a gente gente que o que a gente confiava estava isso. falando era o que era certo. para ser certo. Pri, se o Elias está falando que festival italiano vende, vamos fazer então, né? Porque do nada, Eu só sabia fazer arroz, feijão, dois farofa. malucos chegam lá e falam, não, vamos fazer um festival japonês. Não, gente. semana que vem é um árabe, no outro é um português. Exatamente. E aquilo E vendia. ia dando certo, né? E o melhor de tudo era isso, que ia dando certo. Se não houvesse era confiança... aí que entrava sim, o chefe que nós somos atrás, porque ele sabia fazer um festival português, a gente não sabia, porque nós não temos esse conhecimento. Dona Beth, mas isso aí que a senhora está pontuando agora é uma coisa que falta muito na hotelaria algumas vezes. O dono do hotel, muitas vezes, na grande maioria, ele quer uma receita de bolo pronta. Não E tem. não tem. Ele Não quer tem. que... Ele, Não existe. não só com Não a existe. Unity, mas com qualquer outro parceiro. Ele quer contratar alguém que vai apertar um botão e vai começar a vender. Não é assim que funciona. Você tem que ter um respaldo. Justamente porque... Um produto, né? Que se Você venda. tem que ser diferente. Isso, em alguma coisa. justamente. Né? E o dono do hotel, o hoteleiro, ele tem que querer que aquilo aconteça. Porque não adianta só nós Se você cair na queremos que isso mesmice, aconteça. Você tem que querer. tá Igual, enrolado. o que era, E eu por acho que era o isso mais se fácil? acentuou muito após pandemia. Sim. Porque as pessoas querem experiências diferentes. E assim, só através dessas duas estratégias, eu estou aqui com algumas informações da criação do storytelling, do início dos pacotes temáticos, né, que nós construímos lá em 2020. De agosto, peguei a informação de agosto a dezembro de 2020, nós crescemos 35% a ocupação, só através dessas duas estratégias, e a diária média em 29%. Se pegar a diária média de 2020 para cá, ela subiu muito mais. Gente, se subiu É. 30% numa pandemia, Numa pandemia, né? é uma vitória, né? E o que a gente vê que foi um case para vocês, eu acho que o que vocês conseguiram superar dessa entrega que vocês fazem é justamente o amor que vocês dedicam Não ao tenho negócio. dúvida. Né? Não tenho dúvida. Por mais que tenha Eu acho que a erros nossa e presença acertos, ali também é muito importante. isso a gente vê com os hóspedes nas redes sociais. Eles falam, falam né? isso. Eu não vejo Poxa, muito. poxa, Não vejo nada Os de proprietários estão oportunidade. ali, estão preocupados, estão andando no meio da gente, estão querendo saber se está tudo certo, se não. Se não está, os proprietários mesmo vão lá para querer resolver. E isso É, o porque eu hóspede, acho que ele isso você entende, ele leva dá em valor. consideração. A gente apaga muito Porque a gente incêndio ainda fazendo tem isso. muita falha estrutural ali, porque foi uma coisa que a gente foi crescendo e que esse movimento diário foi surgindo, que a gente não conseguiu se estruturar adequadamente como tem que ser. O nosso Mas hotel é eu acho pequeno. que você ter esse respaldo de ter uma atenção, A de, boa vontade, de né? falar e explicar que isso está sendo feito e tudo, essa atenção eu acho que é o que realmente vale, Conquista o cliente. que é o respeito com o cliente, né? Mas Você tocou num ponto interessante, né, que isso aí ele acaba culminando na expansão do hotel. Que a gente chegou em determinado momento, não, vamos aumentar o hotel, vamos fazer uma expansão física no hotel realmente. Eu né? mudei hoje, eu não quero, viu? Não quer mais, Dona Não. Beth? Eu queria mais 80 apartamentos lá. Queria desmanchar uns 5. Sei que é isso. Mas eu lembro que uma vez você, não lembro se foi você, foi a Dona Beth ou foi uma das meninas que comentou, tem um pessoal bonito aqui com os carros diferentes, uns carros caros. E a gente percebeu que com as estratégias que foram sendo agregadas e com isso agregando valor, porque não é só eu colocar o preço, né? Não. Eu tenho que agregar valor e tudo. Vocês foram notando que o perfil do cliente foi mudando. E foi como ficando foi mais fácil pra gente também, né? É. Porque lembra os primeiros meses? Meu Deus, eu falei, gente, acho que nós não vamos conseguir.
quando voltou, porque era um pessoal que exigia muito por nada, por coisinhas, estava todo mundo muito apreensivo, eu acho, né, esse pós-pandemia. E aí tudo foi amenizando, as coisas foram entrando no eixo, veio vindo um pessoal que se encaixava, porque ele acho que chega vocês foram armado. buscando Sim. Depois também o ele vai cliente desarmando aos certo, né? poucos, entendeu? E como foi lidar com esse novo perfil de hóspede, Priscila, assim, dentro daquilo que vocês trabalhavam antes? Eu, Que era uma pessoa que pra vinha mais... mim- Para mim foi uma coisa muito gostosa, porque realmente era o público que a gente sempre quis trabalhar. Era o público que gosta, né, de apreciar uma paisagem, de sentar numa mesa bem arrumada, de comer bem e de conversar e de ter um lugar tranquilo, que eu acho que é o que combina com a Furna. É a proposta sem um som alto, sem um lugar com barulho. Até a recreação a gente busca, não tem Não realmente incomodar muito para muito, adulto, sabe? é mais a criança, porque eu acho que se os pais, uma família vai, pelo menos a meu ver, onde os filhos já estão... Eu quero sossego, quero curtir a natureza. Então, acho é muito gratificante isso pra gente, porque a gente recebe realmente o hóspede que a gente gostaria de ter como um amigo, como Ele se torna uma extensão um da amigo nossa ali. casa ali pra gente. É o convidado da Dona Beth, E né? eles têm- Pra mesa do não, café da tarde. Eles têm a do chá da liberdade tarde. de chegar na Pessoas nossa educadas. mesa, sentar, conversar, a gente fica sabendo da vida deles. E essa troca de experiência enriquece tanto a nós como a eles, né? E hoje em dia tem uma E é um carência, diferencial e tem pra uma vocês. carência muito grande disso. Isso Eu acho que essa coisa humanizada, engessado, né? As né? pessoas procuram muito. ficou tão humanizado, mas tão humanizado que vira e mexe aparece alguém na sala de reservação. Olha, eu sou amigo da Dona Beth, eu estive lá. Eu E tenho- você vai ver, não é da amiga da Dona Beth. Só que a pessoa se sente tão próxima a ela. Mas isso para não mim só ela, e a todos um vocês, prazer né? isso daí. Porque a intenção realmente era essa, que Só seja Elias. uma extensão da casa da gente. Que tudo isso, o que eu pude avaliar? A nossa presença ela é indispensável. Indispensável, Dona Beth. Quer dizer, nós Principalmente da estamos... senhora. Ainda bem que a senhora gosta, né, mãe? Porque Por meu pai enquanto, fala né? que ela não fica na casa dela por nada. Ele fala assim para mim, gente, olha, você gosta de trabalhar, então fique, porque o meu tempo já deu. 4 horas da tarde já vai embora. Tem dia que eu vou embora 10 Eu horas da lembro noite. um dia que a Bia falou pra ela assim, a gente estava na reunião lá no café, e a Dona Beth, não, porque... E a Dona Beth querendo ir para trás do fogão, e fazer não sei o que, a Bia, a senhora vai subir, vai tomar um banho, ficar bem bonita para a senhora receber seus convidados, Dona Beth. Isso! Eu não gosto disso, eu gosto de ficar no fogão. A senhora gosta do dia a dia, né, Dona Beth, da operação. Eu vou ficar sentada na mesa, vendo que a minha cozinha ela tá deixando queimar o arroz no fogão de lenha, porque não sabe, né, o fogão de lenha. Sim. Eu não fico sossegada. E isso Mas é o isso- diferencial. Isso é o diferencial. Agora, não sei, com né, como é que certeza. vai ser daqui pra E, frente. e se a gente olhar uma linha do tempo, do início... Você ficava Desde- muito mais, mãe. Eu ficava, né? Eu não Era ficava. muito mais custoso. Eu nunca tive um almoço no domingo sentado com as meninas. Agora faz 2 anos que eu faço isso. É olha que bom, privilégio. olha só que maravilha. Agora quem não A para... vida dela melhorou. Quem não para é a Priscila, né? Tadinha. Aí eu faço para poupá-la um pouquinho, né? Mas se a gente analisar uma linha do tempo da pandemia, de como nós estávamos, analisando um pouco o cenário de vocês, eu sei que não é fácil, hotel é super desgastante, é um trabalho diário, é um trabalho braçal, é um trabalho que consome energia da gente, né? Tanto braçal, mental, emocional. É um trabalho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Como é que eu avalio o hoteleiro, nós? É como você vai fazer uma festa de casamento pro seu filho, você não sabe se você vai agradar ou não. Eu tô todo dia dando uma festa. Não sei se eu vou agradar ou não, porque para mim aquilo lá é fazer uma festa, fazer um evento. Se vai dar certo, é ele que vai falar. No Olha final. só, essa definição é boa. Em todo dia fazer uma festa. Todo E é A dia nossa você verdade. tem um conversa é evento. ainda antes de vir, eu falei, mãe, semana que vem nós temos uma confraternização de uma empresa. Da Ryzen, né? Eu falei, mãe, nós temos que fazer Nós tão temos bonito. que arrasar, porque, o que a meu gente Deus mais do céu. usa lá. Porque nós vamos arrasar. Ou sair arrasada, mas a Não, gente sempre arrasa. Não, Vamos com arrasar, certeza, vamos com A arrasar. gente sempre arrasa. E eu vejo assim que dentro desse quase 3 anos de trabalho pós-pandemia, que está sendo feito em 4 mãos, principalmente para vocês lá na operação, eu vejo que vocês estão de parabéns. Por quê? Não sei. Fácil não é. Não, mas assim, analisando todas as informações, demais hotéis que nós temos acesso, sair de uma pandemia, né, sem a necessidade de buscar investidores de fora, aporte de externos, somente com o giro do capital de giro da operação hoteleira,
Sabemos que com a corda no pescoço, né? Sim. Isso é normal, não Lutando pra não morrer afogado. não é somente um hotel, são vários, e tem uns que estão até piores, né? Mas eu acredito que essa coragem e confiança que vocês tiveram de querer mudar, num momento que o mundo inteiro estava querendo parar, e sem saber o que iria fazer, foi a salvação do empreendimento. Se não tinha né? acabado em nada. Se não tinha Não, se tinha a gente ficado pior. para e tenta voltar como era Imagina. antes, com a mesma recepção, com os mesmos recepcionistas, com a mesma estratégia que a gente sempre usou, Não ia dar certo. meu Deus. E que bom que vocês acatam as loucuras que a gente cria daqui, manda para lá, não dá para fazer, Você vamos fazer e estudou vamos para vender. isso, né? Exatamente. Então, como nós não estudamos, a gente tem que te ouvir. Exatamente. E assim, E tá dando certo. mas aí por isso que eu e eles falamos que sempre há 4 mãos. Não adianta a gente saber conduzir para aferir uma lucratividade, conduzir para desenvolver um trabalho de posicionamento bacana, vender, convencer o cliente, que é o mais difícil. Porque eu acho que Vocês fazem isso com maestria, né? o marketing hoteleiro ele é muito desafiador. Por quê? Nós estamos vendendo um produto que o cliente não vai pegar na mão, nós estamos vendendo um produto que ele vai pagar antecipado, nós estamos vendendo um produto que ele só vai usufruir e levar somente memórias. Hoje, no marketing que nós fazemos para o empreendimento, a gente está posicionando dessa forma. Esse storytelling, essa gastronomia de fazenda, não é chique, é fazenda, é gostosa, é bem feita, é feita com amor. Né? Só que o que Eu acho que a acontece? gente mostra muito o que realmente é, né? Mas a maior expectativa que ele cria não é na divulgação que nós fazemos. É lógico que é feito com estratégia baseada em dados, com certeza. Só que o que o cliente... O cliente hoje não é bobo. Ele pesquisa. Ele vai nas redes sociais, ele vai no Google, ele vai no Trip, ele pergunta para quem já foi. Muitos hóspedes dão os seus relatos lá nas publicações que nós fazemos. E o que? Ele cria expectativa baseada nas avaliações dos no outros. que ele leu. E o que ele falou, esse opinário, para quem está comprando, vale muito mais do que o que você fala para vender, lógico. Muito mais. É aquela coisa, não adianta eu falar que o hotel é bom. Nós falarmos que o hotel é bom, porque nós estamos ali no meio. É quem foi que tem que falar. O João Maria de fora falar que o hotel é bom tem muito mais crédito do que a gente falar. E falar que essa propaganda é de graça, meu filho não é. Não é de graça. Não. Porque para você chegar nesse ponto, né, do cliente fazer a propaganda para você... Teve muito suor, tem um trabalho em cima disso, gente, de incansável. Cliente fã, né? Tem muitas pessoas que acham que o marketing boca a boca, ele é o mais importante. Ele é muito importante, realmente. Ele é muito importante, mas isso que a senhora frisou. O trabalho que é feito até você começar um marketing boca a boca, não é fácil. Você arrancar um elogio de uma pessoa, gente. O marketing boca a boca, ele é o final do funil, vamos dizer, né? A última etapa. Mas até você chegar ali, você trair... E para você chegar, para alguém falar bem do seu produto, essa pessoa tem que ver seu produto em algum lugar, despertar o interesse do seu produto e ir até você. Chegando até você, aquilo que ela esperava tem que ser ela tem que encontrar pelo menos aquilo que ela esperava. Se ela encontrar mais, melhor ainda. Melhor. Se ela encontrar menos, aí ela vai uma vez, aí ela retorna. E o nosso produto é um produto de altíssima recompra. Né? Nós temos clientes que voltam, vai no Natal, aí já sai de lá com o Natal do outro ano reservado. É a 10ª vez que eu venho. É que eu nem conheço ela. As pessoas falam, eu quero ficar na Sossego tal. A pessoa descreve a mobília da Sossego. Eu lembro uma vez que a pessoa perguntou, mas tem tal quadro ainda? Eu falei, mas... Do jeito que a gente muda, então. Vamos ver como é que tá. Por isso que a Laura frisa muito. Gente, esse cliente não pode mudar que ele comprou esse apartamento. Então, até você chegar no boca a boca, as pessoas não veem. Porque muitas vezes a pessoa quer pular direto pro boca a boca. Nós vamos chegar lá, mas até chegar no boca a boca, até você ter uma rede sustentável de pessoas falando bem do seu produto, é muito árduo. E a gente não é nem hoje o boca a boca, o que é mais perigoso é o virtual, que é muito mais fácil, né, da pessoa espalha muito mais rápido, né? Tanto bem como mal. Né? E você não tem esse controle. As pessoas que têm um bom senso e que não têm acesso a uma rede social. E tem pessoas que não gostam, lógico. Tem, mas normal. só que e aí é uma coisa que você tem que saber morre lidar. por causa disso, entendeu? Eu não consigo entender, mas
eu não consigo, mas é de cada um. Eu agora já estou mais acostumada um pouco, né? Mas Que se ela vê um outro, sabe? comentário... Eu acho- Eu tenho até medo. Eu acho que a gente tem que ter o Nem senso... olho, filha, mais os comentários. Nós temos que ter o senso crítico, né? Tem que saber Saber separar. o que o hóspede está falando, né? Aonde eu posso melhorar aquilo dali. E muitas vezes a pessoa ela só quer desabafar. É. Ela sabe que nada mais pode ser feito. Ela só quer desabafar e ela Nossa. quer que alguém fale. Eu Você estou vê aqui muito, te escutando. você vê muito Volta. pessoas carentes, né? É. Que querem ter uma conversa ali em rede social, Nossa. ou mesmo no hotel, né? É, Hoje e essa coisa o de conversar. descontentamento, ele existe. Existe. O que você não pode Não tenha deixar dúvida. é aquilo dali virar uma erva e daninha, você né? deixar isso de lado. E isso Eu não consigo. E isso é muito complicado porque assim, é a expectativa de cada um. Sensibilidade, Dando né? continuidade nessa questão do que foi feito, né? O que nós estamos fazendo e o que nós estamos planejando, né? Em pouco tempo, eu acredito que 3 anos. Nem 3 anos. Três anos nem não é 3 nada, anos gente. não é nada. Fazer, Olha o tanto de coisa que nós já pontuamos que foi feito. Olha para De evolução, Conversa olha longa. para trás. É. Né? Teve um outro ponto que foi um outro posicionamento que nós fizemos. Se eu não me engano, foi de 2021 para 2022, Elias, o primeiro Réveillon All Inclusive. Foi, 2021 para O ano passado. Dia do ano Faz passado. tanto tempo, né? É, Então. Nossa. Nos preocupamos tanto com ele que parece que que vai. foi uma novidade na região, né? A hotelaria em volta da regional. Ele não Isso para fazia. hotel pequeno, porque acho que grandes hotéis já usam isso. Grandes resorts já tem um Já hábito, tem até esse hábito, né? não só pontual, mas e sim Normalmente, Normalmente é. E aí nós criamos, lapidamos, chegamos, falando, nós já implementamos esse sistema all inclusive em alguns hotéis, funciona assim. Vocês aderiram isso com verdade. No início tiveram medo, né, de como que seria essa operação, mas eu acredito que foi muito bacana, que tanto é que depois do Réveillon, As pessoas já estavam começaram reservando. a querer o próximo Réveillon all inclusive novamente. Eles pediram isso. Né? Eles começaram a pedir, tanto assim que a confiança de ambas as partes, a gente criou uma estratégia aqui, levou para vocês falaram, não, pode deixar que a gente vai entregar. E a gente foi lá, confiou. E a nossa preocupação Vendeu. nesse All Inclusive foi redobrada, porque a gente tinha que vender a melhor cerveja para ele não falar, é o Inclusive, Gelada. então pôs qualquer uma aqui para nós. Não, a gente não podia Tudo com fazer perfeição. isso. Né? Tudo. Melhor do que se a gente tivesse feito de maneira diferente. E foi um sucesso. Tanto é que as pessoas começaram eu acredito que aí começou todo o pacote, né, de feriado, pacote prolongado, Eles queriam- já começava, depois deu tão certo que eu lembro que o carnaval nós fizemos all inclusive também, e também deu foi certo também. e deu certo também. Que é uma data super comemorativa, né? Para você na operação, Priscila, como que foi essa novidade de tocar uma operação all inclusive? O que você sentiu antes e depois do pacote? Mudou muito para você nessa operação? A princípio, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei, Eles vão gente, beber como nós muito, vamos como é que a gente conseguir vai abastecer beber isso? Vai ser uma loucura. Mas como a gente já havia dito no começo, que a gente conseguiu mudar essa chave e captar um hóspede, família, pessoas Educado, que têm um né? comportamento, que têm um perfil que vai ali realmente não para morrer de beber, vai ali para tomar uma cerveja, tomar um vinho e curtir a natureza, tudo. Então, e vocês sempre falando isso para mim, não, Pri, fica tranquila, o seu hóspede não é assim, vai ser uma coisa muito bacana, tudo. Falei, enfim, vamos ver o que dá, né? Mas aí a gente foi se preparando, nos primeiros dias ficamos super preocupados, abastecendo. Como eu disse, a gente ainda não tem uma estrutura grande, né, para estar fazendo toda essa logística com uma facilidade maior, por isso que a operação nossa é um pouco mais custosa. Mas, enfim, deu tudo certo, o pessoal saiu todo mundo feliz, muito muito satisfeito, foi uma coisa bem bacana. Nós pegamos até uma família que pegou o período do Natal e Ano Eu Novo. lembro disso. Falei, meu Deus, Eu lembro como que esse pessoal essa vai família conseguir? até solicitou ficar? um detalhe só diferente. Eu A quero cerveja. a marca da cerveja Cerveja tal, diferente. Né? porque
Falei, E não bebeu gente, a marca eles que ela vão bebeu? enjoar. Não. É. Ficou lá. Eles vão enjoar, a gente não vai conseguir atendê-los, porque eu falo que não vai ter o que eles fazerem. Bom, Não, foram embora eles prorrogaram chorando. um dia a mais, eles Olha só. pagaram para ir embora, porque eles queriam Ainda aproveitar foi muito bacana que eles estavam passando por um... No fim, a gente se entendeu ali, conversa, realmente vira uma família. Chora junto, No ano viu, novo, Elias? eles falaram que os pais, o pai tinha falecido e era a primeira viagem. Então, no fim, foi uma coisa muito bacana. Mas por quê? Por conta do tipo de cliente que a gente consegue trazer ali, né? Então, você consegue ter esse feedback, ter esse dia a dia ali tinha muito uma gostoso. atenção redobrada com eles. E não era pouco, não, era Muito. 15 pessoas. Oh, Um grupo de 15 Um pessoas grupo. passar Natal e Réveillon. Réveillon. Que Você já maravilha. A pensou? gente entende, assim, quando a gente apresentou a primeira vez a proposta de fazer o Réveillon Inclusive, o medo que dá, A preocupação, principalmente no controle de custos. Porque a gente pensa assim, poxa, o hóspede Eles vai vão chegar aqui, ele... Beber 24 horas. Não, tinha gente que nem bebeu, só bebia suco de laranja. Sim, só que nós conhecíamos tão bem o perfil do cliente que Vocês nós têm essa estávamos experiência, né? trazendo para o hotel, que a gente sabia que aquilo dali ele não ia perceber como sendo, usando um termo, né, uma boca livre. Não era isso. Aproveitar, o que né? o cliente A iria gente não tem perceber? esse Uma tipo de comodidade a mais. Isso, Exato. Né? todos que a gente Principalmente- conversava falava só de você ter essa tranquilidade de não ter que se preocupar com comanda, com Marcar. fechar, com marcar, mas foi uma coisa super tranquila, tudo com muito, né, equilíbrio. E além Muito do respeito. tempo do consumo dentro de um hotel all inclusive, por exemplo, o cliente pega lá, normalmente um pacote de Réveillon são 4 dias, 4, 5 dias. Os 2 primeiros dias há um elevado consumo, sim, Depois porque ele já- está naquela euforia. É. Ah, eu vou tomar mais uma cerveja, eu vou tomar mais um suco, porque está incluso mesmo, não posso se preocupar. Fala para as crianças, pode pegar o picolé aí, fica tranquilo. Depois, Nem picolé, há uma chocolate. estabilidade, né? Então, Que acaba enjoando, né? que compensa. Né? Então, foi até que a gente explicou essa linha para vocês acreditarem e deu tudo certo. Né? E é importante, foi uma estratégia interessante, porque esse tipo de cliente que nós captamos hoje, esse público que nós atingimos, ele busca qualidade, ele busca conforto, mas ele busca praticidade. Isso. E o All Inclusive, ele é uma praticidade. Então, Muito. ele paga mais, muitas vezes, não para ter acesso livre a um determinado tipo de bebida. Para ter uma tranquilidade. Isso, Ele não quer justamente. se aborrecer, né? Isso daí- Tem que conferir conta. E Será com que isso, marcou a mais gente ou- praticamente dobrou o ticket médio do Réveillon, quando comparado com o Réveillon de 2020, né? E assim, dentro daquela projeção de estratégias de RM, nós vamos flutuando a tarifa. Eu lembro que o último Réveillon, ele foi vendido 45% acima do Da preço média que a da gente começou lançando. E- Do preço de lançamento, perdão. Eu até queria entrar um pouquinho, aproveitar o gancho que o Elias fez, dessa estratégia que nós utilizamos, justamente assim, no início de uma venda, né, que dentro da hotelaria a gente, como uma companhia aérea faz. Se a senhora comprar uma passagem aérea para amanhã, ela vai estar lá R$1.000. Se comprar para daqui a 6 Programada, meses, né? ela vai estar mais acessível. Então é uma flutuação de acordo com a demanda. E isso nós Ela vai fazemos subindo. praticamente E sempre tem diariamente. para a última A hora, gente, né? a gente trabalha, desde quando a gente iniciou o trabalho com o hotel, a gente faz essa estratégia de flutuação tarifária. Por quê? Nós estávamos praticamente criando um produto novo. Né? Mais uma vez, né? E naquele primeiro momento, o cliente ele estava acostumado a comprar o almoço do domingo, do sábado. E ele decidia quando isso? Na quinta, na sexta ou no mesmo dia. E na hotelaria, As reservas nossas também eram bem de última hora. Então, assim, e na hotelaria você não consegue... Como é que, poxa, Você tem que eu tenho que ter um vender, planejamento, né? eu tenho que ter uma segurança para poder rodar a operação. Principalmente dentro da proposta que era, né? De fortalecer mais a parte hoteleira, de ir deixando o restaurante como equipamento, na verdade, do hotel e não mais o carro-chefe, vamos assim dizer. Então, desde sempre, todas as estratégias que foram feitas, né, os festivais eram para chamar a atenção desse cliente para um futuro, que o Manuel bem pontuou do Rio Quente Resorts. Eu volto a falar, lá tem as semanas temáticas. Tem cliente que entra em contato em janeiro querendo comprar o Temático de do Japão. Ele nem sabe quando, o japonês, ele nem sabe quando. Ela é a semana temática do Japão. Ele nem sabe quando vai ser, mas ele quer comprar.
Né? Não, eu pago aí, quando começar você me avisa que vai ser. Nossa intenção é justamente essa. E dentro disso, nós vamos criando estratégias também de preço para atrair esse cliente, né? A gente começa com um preço um pouco mais competitivo, um pouco mais atrativo, para a gente gerar ali uma acomodação, a gente ter um colchão de operação tranquilo, onde o hotel se pague, e a partir daquilo ali nós vamos subindo a tarifa de acordo com a ocupação e com a Isso é uma demanda. estratégia que vocês, no setor de vocês são bons nisso. Por isso a necessidade de ter uma parceria, né? É o que a recepção nos cobra muito ali, que a gente abre algumas reservas ali. Ah, mas a gente precisa de uma tarifa, precisa de um tarifário. Eu falei, gente, não tem. Ah, mas cada hora... cada hora é um preço. Levá-los para dar uma aula. Cada hora é uma hora, realmente. Porque não dá. Tenho como. E isso é para a ocasião que aumentar, faz o preço, aumentar né? a diária média, né, que ela aumentou drasticamente desde o início da nossa parceria, aumentar a ocupação, vender com qualidade. Precisa ter estratégias que te dêem segurança de como você está vendendo. Né? Até a forma de você cobrar aquilo do cliente. Cobrar, que eu digo assim, onde vai ser o pagamento? Vai ser na reserva? Vai ser no check-in? Vai ser no check-out? 100%? Parcial? Tudo isso você tem que ter dentro de um posicionamento claro que você quer, como você vai trabalhar. Né? E nós... Um planejamento. Isso foi né? feito isso, porque tudo isso ajuda no posicionamento. Porque o primeiro filtro do cliente, a primeira coisa que o cliente, como ele avalia, como ele cria uma expectativa, é dentro daquilo que ele está pagando. E quando você tem um preço com valor agregado um pouco maior e você tem alguma exigência um pouco mais rígida de efetuar o pagamento, o cara fala, opa, esse produto aqui, esse hotel tem uma coisa a mais. Não é feito de qualquer jeito, você faz o que você quer. Porque você questiona, mas por que eu tenho que pagar? No Cachoeira da Folha a gente trabalha com 100% do pagamento antecipado. Né? Mas por quê? Mas o cliente quer... Mas eu fiquei 20 anos sem ter essa estratégia, então é difícil mas assim, Dona mudar Beth, essa com chave. isso, porque para você ter uma mas flutuação hoje a gente tarifária, conseguiu. Para você ter uma flutuação tarifária, uma precificação correta, o primeiro controle que você tem que ter é qual é a sua ocupação. Lógico. Qual que é a sua ocupação? Que, por exemplo, eu posso ter uma ocupação lá falsa que eu digo assim, eu tenho 100% de ocupação, só que dessas 100 reservas, eu tenho apenas 40 pagas. Confirmadas. Eu não sei se vão. Aí eu pego e subo o preço. Você não vende mais. Aí chega na hora, eu tenho um nível de cancelamento muito alto. Eu vou rodar com o hotel vazio. Então é importante você ter uma estratégia de RM, é muito importante. Mas você ter um planejamento comercial de como colocar isso no mercado, um trabalho sempre bem feito junto ao marketing, né, conversando sempre, isso é muito importante, porque você consegue criar um posicionamento muito claro e a gente precisa olhar internamente do hotel também. Né, porque ok, eu tenho que receber meu hóspede, eu tenho que fazer uma experiência incrível, mas eu tenho que pagar minhas contas. Né? Principalmente eu tenho que pagar minhas contas, até para eu ter tranquilidade para fazer. O básico tem que estar vendido. Então, é por isso que assim, é importante o RM, mas também um planejamento comercial eficaz para você conseguir ter essa tranquilidade, ter esse colchão e você poder rodar um mês aí com ocupação tranquila. E estamos caminhando para o finalzinho e gostaria de fazer um bate-bola. Se estendeu um pouquinho aí. Priscila, quais foram os seus principais desafios nesse ano na operação do hotel? Eu acho que foi a mão de obra. A mão de obra, a gente teve um pouco de dificuldade na mão de obra. Foi realmente a preocupação em entregar realmente aquilo que vocês estavam vendendo, né? Eu acho que foram os dois, eu que fico ali mesmo realmente na operação, na parte de alimentos e bebidas, que é o número maior de funcionários que envolve ali o setor da hotelaria, seria esse relacionamento ali com a equipe, você conseguir fazer com que essa equipe trabalhe em equipe realmente, né, para que tudo rode, tenha um ambiente legal ali, né? Porque é um garçom que vai estar atendendo o seu hóspede, sim. Então ele tem que estar satisfeito, porque ele passa isso para o hóspede. O pessoal da cozinha que vai estar produzindo o alimento, então isso eu acho que você coloca muito do que você está sentindo, né?
Porque eu acho que as pessoas hoje estão muito sem paciência, sem esse espírito de equipe, e isso tudo a gente cobra muito ali da nossa equipe, que eu acho que é importantíssimo isso, você passa muito para as pessoas. E você conseguir pessoas assim, até a gente brinca, eu falo para minha mãe, entram colaboradores novos e a gente passa ali uma semana, você não precisa nem estar dispensando, se a pessoa não tem esse perfil de gostar de servir, de gostar de trabalhar em equipe, de mostrar uma coisa com uma apresentação bacana, ela acaba saindo, pedindo, é um filtro, porque a gente está ali sempre. É uma seleção natural. Então eu acho que esse foi o maior desafio ali da gente conseguir formar uma equipe mesmo que ande com a gente. E a senhora concorda e acrescenta Nossa, mais algo? Além de tudo isso que a Priscila falou, o que eu sinto e me preocupa muito, realmente é essa operação com a nossa presença. Eu acho que empreender teria que ser um produto onde a gente fosse dispensável, mas eu não consigo ser dispensável, nem eu, nem Priscila, nós estamos sendo a peça-chave. Eu fui buscando com vocês uma solução melhor. Mas o meu maior desafio, eu já vi que não vou conseguir chegar nele. Nós vamos ter que ser Mesmo porque eles vendem a senhora, né? presente ali. É isso que eu ia falar, a senhora é a anfitriã. E isso, E a garota propaganda. isso não me esmorece, muito pelo contrário, isso Sim. me dá força. Não, é assim que tem que ser e vamos lá. Vamos viver hoje, fazer isso enquanto a gente tem condição física e emocional para fazer. Uma hora isso vai acabar, mas aí a gente vai encontrar um outro caminho. Com certeza, com certeza. Vamos viver hoje, né? Não é assim que ele- Deus fala? Hoje é importante e amanhã Deus pertence. E Elias, para você nessa parte das vendas, da central de reservas, quais foram os principais Importante desafios? esse parecer do Eli. Nós tivemos um mercado, tirando desde o início, né? Um mercado que evoluiu e que vem mudando constantemente. Muito no início, quando a gente começou, tinha uma expectativa de vir um novo mercado, e esse novo mercado ele não aconteceu como era esperado, né? O mercado de hotelaria ele demorou bastante para reagir, mas o principal desafio lá foi realmente conseguir captar O cliente, né? captar as nuances, dona Beth, assim, o que o mercado estava querendo em determinado momento, né? E eu acho que teve um boom de venda muito grande, assim, nos primeiros No primeiro meses mês, pós-pandemia, no primeiro ano né? de pandemia, né? Foi porque a gente teve a coragem O pessoal queria sair muito também, né? Isso. O primeiro feeling foi aí. A gente conseguia entender que essas pessoas queriam sair. De segunda E a elas- Estavam tendo segunda. necessidade. Isso. E elas E o queriam... nosso lugar conseguia Era acolher. propício a isso. Isso. Que as pessoas estavam vivendo dentro de casa, de um apartamento de 40, 50 metros Ele quadrados. não ia sair que de um é a grande apartamento maioria. para ir num hotel Sim, de cidade. a pessoa queria contato com ar puro Isso. e a pessoa estava se sentindo muito carente, vamos assim dizer, porque elas estavam vivendo Emocionalmente isoladas. estavam todos muito E aí ela desequilibrados. acha um hotel fazenda onde tem a dona Beth esperando ela com café. Aí, poxa, é lá mesmo que eu quero ir. Foi com muita sede. É, Agora já está todo mundo saciado, está vendo que a situação econômica está difícil para todo mundo. então os grandes desafios é justamente isso, é você entendendo a evolução do mercado, a evolução do produto e sabendo comunicar isso aí de uma forma que não se torne maçante também. Porque todo produto, ele tem toda a história, tudo, ele tem um ciclo de vida, né? E a nossa intenção é prolongar essa história ao maior tempo possível e aos poucos ir criando narrativas paralelas até para te dar um certo descanso, dona Beth. Para ir acrescentando alguma Sim, coisa a sim. mais, né, filho? Né? Então, o grande desafio na central é justamente irmos captando essas informações, comunicando da forma certa para o Inovando, cliente, né? inovando isso. Porque é o cliente que nos dá o direcionamento, né? A gente só faz ler o que ele quer e entender isso Tentar daí. correr. Eu ia até complementar com essa informação final, que dentro da parte de marketing, os desafios que nós tivemos foi justamente a acompanhar essa mudança do novo normal que não aconteceu, que agora nós estamos na plataforma A, B e C, e mudança e posicionamento, né, transmitir tudo aquilo que nós construímos no início de uma forma sucinta, né, como a senhora bem frisa, não é um luxo, é o simples, muito bem feito, com amor, com receptividade, e transmitir isso para a internet.
né? Pegar essa Essa essência, né? E conseguir ultrapassar a tela e a pessoa que está vendo aquele... Sentir vontade de ir. Sentir vontade. Por isso que, ao longo desse período, nós desenvolvemos campanhas com imagens, com banco de imagens, renovamos 2 vezes, criamos vídeos da senhora falando, criamos a senhora fazendo bolinho de chuva, justamente para tentar, né, transmitir Aguçar aquilo que é o isso, dia a dia de vocês, né, dentro da operação, para o cliente externo, para o cliente que está ali, que principalmente é aquele cliente que não conhece. Porque aquele cliente que conhece, ele vai retornar. Né? E o nosso desafio é justamente pegar aquele que não conhece, foi impactado e convencer ele a comprar um produto que ele não vai levar para casa, ele só vai levar memórias. Né? Então isso foi um trabalho muito... que a gente teve um olhar muito crítico durante esse ano, justamente para pegar tudo aquilo dos comentários que os clientes que vão fazer esse filtro. Da receptividade que vocês têm lá, que a gente conhece, e para o cliente final, o público frio, que a gente fala, que é o que não conhece, realmente comprar a ideia dia que ali, vai, né? Fica e vai embora e... Você não E sabe realmente se ele gostou, acho que se ele não vocês, gostou, né? nesse ramo, com todos os clientes que vocês trabalham, vocês têm que fazer esse tipo de trabalho. sim. Pegar o que o parceiro faz de melhor e ir tentando passar isso para o cliente que vai comprar o produto, né? Que é uma coisa que a gente que está na operação lá ali do dia a dia não tem como fazer. Ou você opera ou você fica atrás de vender isso. E divulgar serviço, ele é muito complicado, porque não é igual eu vou divulgar uma garrafa d'água, vou comprar, o cara vai pagar, vai pegar na mão e vai levar para casa. Aí eu vou numa concessionária de veículo, compro o carro, entro dentro dele e saio dirigindo. É muito diferente. Hotelaria é uma coisa que está pronta, né? A gente tem que ter o cuidado do posicionamento, o cuidado dos reviews, né, dos comentários, o cuidado de como vai posicionar para não criar uma expectativa over ou uma expectativa muito baixa. Né? Então, tem vários pontos que nós temos que estar analisando justamente para entregar aquilo. Para o cliente, às vezes, a gente pensa até assim, vamos divulgar um pouco menos para a expectativa não ser muito para ele não alta, chegar lá e falar não é nada daquilo. Né? Por isso que a gente trabalha dentro da hotelaria com as campanhas, com divulgação real. Você tem que ter aquele equilíbrio, né? De não enfatizar e não enfeitar muito. Deixa que ele tire as suas exatamente. conclusões. Vamos ilustrar aqui, não muito Photoshop. Lógico, sem muito Photoshop com a realidade. Né? E hoje o dia a dia, ela nos pede isso. Né? Porque senão a gente cria uma expectativa que não vai ter. Ele vai chegar lá, vai ser ruim. Eu acho que o que mais acontece hoje na internet é isso, né? Eles mostrarem uma coisa que não é real. Hoje a gente já se depara no dia a dia das pessoas. Você vê uma pessoa que mostra uma realidade que é feliz. Isso acaba deixando o jovem também muito despreparado diante disso, mas com a hotelaria também tem isso. Então, é complicado você lidar com marketing, lidar com internet, a gente que vende experiências. Então, você tem que realmente estar com parceiros ali que tenham responsabilidade e que saibam realmente o que está fazendo, né? E é aquela famosa clichê, né? Tem a vida real e a vida do Instagram. Isso, né? A gente tem que ter um meio termo dentro disso aí, né? Mas bacana, nós queremos agradecer por vocês terem vindo aqui participar desse bate-papo com a gente, foi muito bacana. Acredito que 2023 está batendo aí na porta e nós vamos ter várias coisa, novidades, vai ser nosso esse 2023, se Deus novos quiser. ajustes. Eu lembro que naquela reunião, acho que no final do ano passado, início desse ano, nós tivemos com todo mundo lá da direção, a gente apresentou um cenário e eu acredito que ele vem acontecendo aí aos trancos e barrancos, porque assim, a gente trabalha com hotelaria, a gente infelizmente fica refém de outros mercados, de outros acontecimentos que giram em torno de nós. Né? O hóspede que teve um imprevisto vai ter que cancelar, é aquele que estava planejando, mas aconteceu tal coisa e ele não vai conseguir ir, e a gente tem que diariamente estar mudando isso aí. E acredito que nós conseguimos passar 2022 muito bem,
né? Sabemos que tem ajustes para ser feitos como qualquer empresa tem que ser feito. Eu acredito que foi um saldo muito positivo. Também. E vamos sentar agora, Com planejar certeza. Vamos ver o que tem aí 2023 pela frente, para ser né? melhor ainda, não é Sim. mesmo? Já tem nossa reunião de planejamento financeiro, agora vai ter com eles, e assim vai, planejando tudo fica Uma mais realidade, fácil. né? Um choque de realidade. É, Depois a gente vai pra cá. E vai dar tudo certo aí, conte Como com a sempre gente, viu? Obrigada, meninos. Obrigada, Obrigado foi um vocês pela prazer. presença.